Boa noite a todos. Declaro aberta a 50ª sessão, 59ª sessão ordinária do segundo período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite a todos. Vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 30, o versículo 32 e o 33. Se procedeste loucamente em te elevares, ou se maquinaste o mal, põe a mão sobre a tua boca. Como o espremer do leite produz queijo verde e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contenda. Mais uma vez, boa noite a todos. Em discussão, a ata do dia 17 de setembro de 2018. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Correspondências recebidas. Protocolar sobre o número 3024, autoria Núcleo Regional de Educação, que agradecemos a pronta disponibilidade do plenário Antônio Camilo Nascimento Júnior para o evento em comemoração aos 50 anos da PAI de Paranaguá, que aconteceria no dia 19 de nove de 2018. Devido a algumas adversidades na organização do evento, será cancelado o uso do plenário desta data. Correspondências recebidas. Protocolar sobre o número 3026, autoria Conselho Municipal de Saúde, que vimos através do presente solicitar que seja cancelado o plenário das reuniões ordinárias desse Conselho, as quais estavam agendadas sempre na última terça-feira do mês, observando as datas como segue: 25 de setembro, 30 de outubro, 27 de novembro e 11 de dezembro. Requerimento. Protocolar sobre o número 3020, autoria Núcleo Regional de Educação, que o Departamento de Recursos Humanos do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, por meio de sua chefia, vem solicitar a acessão do auditório e do hall de entrada, bem como equipamentos de som e multimídia desta Câmara Municipal de Paranaguá, para o dia 2/10, período da manhã, onde serão prestados serviços de relevância social para os nossos servidores. Sua disponibilidade pela sessão tornará o evento magnífico e imprescindível para o seu sucesso. Parcerias como essa nos fazem acreditar e trabalhar com muito mais entusiasmo em prol da educação do nosso litoral. Nesse quinto evento, Memória e Arte de Fazer Educação, será atendido cerca de 200 servidores que marcaram a história de suas vidas através da educação. Projeto de lei. Protocolar sobre o número 3012, autoria Nilo, que institui no âmbito das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino a caminhada ecológica. Projeto de lei, protocolar sobre o número 3028, autoria Nóbrega, que dispõe sobre a permissão de livre estacionamento para veículos da imprensa do município de Paranaguá e da outras providências. Projeto de lei, protocolar sobre o número 3029, autoria Nóbrega, que dispõe sobre a Semana de Empreendedorismo no município de Paranaguá e da outras providências. Requerimento, protocolar sobre o número 3017, autoria Jaime da Saúde, que o vereador subscreve e requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 e 10º, solicita ao presidente da Cislipa, senhor Marcelo Elias Roque, também prefeito desse município, informações a respeito da questão. Qual a previsão para o pagamento do reajuste salarial dos anos base de 2016 e 2017 para os trabalhadores do SAMU administrado pelo Cislipa? Requerimento. Protocolar sobre o número 3027. Autoria Sargento Orley, que o vereador subscreve e requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º, regimento interno, o envio deste ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque, ações do poder público quanto ao requerimento abaixo, visando o cumprimento da Lei 1235, de 2 de agosto de 2010, onde institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Buscamos aos setores competentes fazer cumprir a referida lei, inclusive, se possível, criar um selo através do setor público municipal que possa contemplar as empresas que estão cumprindo tal determinação. Deve-se estruturar e implementar sistema de logística reversa mediante o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor.
de forma independente do serviço público de limpeza urbana. Exemplos: pilhas, baterias, pneus, óleos, lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletrônicos e seus componentes, entre outros. Requerimento. Protocolar sob o número 3024, autoria Valdir Leite, que o vereador que subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, inciso 9 e 10º regimento interno, após ouvido o plenário, seja expedido o pedido de informação, excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque, solicitando informações sobre: primeiro, existe algum programa de regulação fundiária sendo realizado em Paranaguá? 2, caso positivo e resposta anterior, em quais bairros estão sendo realizados? 3, existe algum cronograma a ser seguido para atender a regulação fundiária em Paranaguá? 4, na LOA, estão destinados recursos para o programa macro de regulação fundiária em Paranaguá? Requerimento. Protocolar sob o número 3038, autoria Luizinho Maranhão, que o vereador subscreve, requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do regimento interno, voto de louvor à Guarda Portuária dos Portos de Paranaguá e Antonina, pela passagem de seus 31 anos de existência dessa valorosa corporação. Assim sendo, requer que seja extensivo para a Associação dos Guardas Portuários de Paranaguá e Antonina e para seu presidente, Elias dos Santos. Requerimento. Protocolar sob o número 3048, autoria Carlos Fangueiro, que o vereador subscreve, requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 do regimento interno, que seja efetuado pedido de informação, excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque e a Secretaria Municipal de Saúde, consoante a resposta dos requerimentos protocolados sob o número 1913 e 0871 de 2018. E como informado que a comissão que analisa a progressão por aperfeiçoamento dos profissionais de saúde foi criada pela portaria 1045, segue as indagações. Primeiro, quando será publicado o decreto para assegurar os profissionais de saúde e progressão por aperfeiçoamento conforme determina a lei 133 de 2011? Pois o último decreto sobre 2542 de 2015 só validava para fins de concessão da progressão por aperfeiçoamento os cursos concluídos até o dia 31 de 12 de 2014. Requerimento. Protocolar sob o número 3053, autoria Jaime da Saúde, que o vereador subscreve, requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 e 10º, solicita a Secretaria Municipal de Saúde, a secretária municipal de saúde, Lígia Regina Campos, solicitação de qualificação do CAPS 2, Centro de Atenção Psicossocial, para o CAPS 2, para o CAPS AD, álcool e outras drogas. Terceiro, de acordo com a portaria número 130 do Ministério da Saúde, com data de 26 de 1 de 2012, e com base nos dados do IBGE, com previsão populacional para 2018, com 153.666 habitantes, verificamos que a nossa cidade já comporta uma estrutura maior, que possibilite um atendimento acessível, eficaz, resolutivo e humanizado para as pessoas com transtorno por uso de substâncias e seus familiares que vivem em uma codependência. Vimos a cada dia um aumento significativo de dependentes químicos, jovens e adolescentes. Em decorrência dessa dependência, nos deparamos com crimes, assassinatos, roubos e furtos. Famílias sem uma orientação e apoio psicossocial acabam deixando seus familiares em situação de rua por não saber como lidar com tal situação. Simplificando, essas pessoas acabam se tornando criminosas. População em situação de rua e carcerária. Conforme o site oficial do Ministério da Saúde, existem várias modalidades de CAPS. Informamos abaixo, resumidamente, qual opção nosso município possui hoje para a modalidade a qual ele se enquadraria. Modalidade CAPS 1, atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substância psicoativa, atende cidade ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes. CAPS 2, atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substância psicoativa, atende cidades ou região com pelo menos 70 mil habitantes. CAPS 1, atendimento a criança e adolescentes,
para transtornos mentais grave e persistente, inclusive pelo uso de substância psicoativa, atende cidades ou região com pelo menos 70 mil habitantes. CAPS AD álcool e drogas. Atendimento a todas as faixas etárias, especializado em transtorno pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidade ou região com pelo menos 70 mil habitantes. CAP 3, atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação. Todas as faixas etárias, transtornos mentais graves e persistentes, inclusive, pelo uso de substância psicoativa, atende cidades e ou região com pelo menos 150 mil habitantes. CAP AD 3, álcool e drogas, atendimento e 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação. Funcionamento 24 horas. Todas as faixas etárias, transtorno pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidade e ou região com pelo menos 150 mil habitantes. Senhor presidente, eu gostaria que desse como lida as indicações dessa noite. Em votação, o pedido do vereador Nagel para que sejam dadas como lidas as indicações. Em votação. Gostaria de agradecer a presença do estivador Isaías Madalena, hoje presidente da sessão, e parabenizar o vereador Tucano, que completa 63 anos hoje. Parabéns, vereador. Guri ainda, mano. Senhor presidente, questão de ordem. Sim, vereador, pode. Gostaria de, aniversariante hoje de agradecer a presença aqui do nosso amigo aqui, estivador, Ademir Braga. Ademir Braga, estivador já bem antigo do nosso sindicato. O Madalena também. Meus amigos aí que estão aí junto com a gente na correria, o Zago. E vamos à luta. A luta ainda continua, irmão. Não para nunca. Aprovado. Voto do vereador Nagel favorável. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos que terão até 6 minutos para falar de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Primeiro orador, vereador Luizinho Maranhão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sandra, população que prestigia essa sessão, os que estão na internet, o que me traz essa tribuna hoje é por um motivo muito especial. No dia 24 de setembro de 1987, nasceu uma das instituições mais honradas de nossa cidade de Paranaguá. Nasceu a Guarda Portuária. E essa administração nefasta que se encontra no Porto de Paranaguá desde abril de 2012, inventou uma tal de UASP. Alguém sabe o que é o UASP? Isso não existe em porto nenhum do Brasil. Existe, vereador Jaime, Guarda Portuária. Fizeram uns uniformes com o título de UASP ridículos. Ninguém conhece, não identifica nada. Nós somos Guarda Portuária. E sempre seremos Guarda Portuária. E a tristeza do momento que nós estamos vivendo no Porto de Paranaguá, que não é fácil, desde abril de 2012, nesta data de aniversário, no grupo do WhatsApp da Guarda Portuária, alguns comentários, muitos parabéns, mas alguns comentários, não temos o que comemorar. Quero mandar uma mensagem para os meus companheiros
da Guarda Portuária, do qual faço parte com muito orgulho. Temos muito que comemorar. Salvamos muitas vidas. Atendemos milhares de acidentes na faixa portuária e na área externa do porto. Evitamos vários princípios de incêndio que causariam prejuízos enormes ao Porto de Paranaguá. Auxiliamos muitos terminais quando tiveram problema com incêndio. Efetuamos várias prisões, muitas prisões de ladrões e delinquentes. Ladrões e delinquentes, esses hoje, que perto do que está acontecendo no estado do Paraná, são batedores de carteira. Merece o perdão. Hoje, a Guarda Portuária, por uma decisão irresponsável da presidência e da chefia de gabinete, faz com que a Guarda Portuária faça escolta dos caminhões do pátio de triagem para evitar as vazadas. Não é função da Guarda Portuária, não é obrigação da Guarda Portuária. Já disse aqui e reafirmo nesse dia de festa, se um guarda portuário vir a falecer ou for atingido por um instrumento de violência, a responsabilidade é da presidência da APA, do diretor da APA. Isso não pode acontecer. Nós não temos culpa se o Estado do Paraná não se responsabiliza por isso. Então, senhoras e senhores, essa Guarda Portuária que já foi muito, por demais, elogiada, lembro de alguns detalhes. Quando navios, vereador Tucano, navios vinham exportar frutas aqui, os exportadores falavam, em porto nenhum nós víamos uma segurança como essa. Foi assim nos veículos. A Sadia, quando tinha seu terminal de frangos, muitos elogios pela atuação da Guarda Portuária. Combatemos tráficos, detemos pessoas que não deveriam estar na faixa, orientamos o trânsito, apoiamos a Polícia Federal, estivemos juntos sempre com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Eu tenho a certeza que sempre estivemos entre as melhores guardas portuárias do Brasil. Eu tenho a certeza que estamos entre a melhor. Até a chegada de abril de 2012. Aí começou, gente, começou a fase da mediocridade, da pequenez, da covardia. Alijaram os portuários, alijaram a Guarda Portuária. Mas eu volto a afirmar, temos muito que comemorar, porque nós somos diferentes deles, completamente diferentes deles. E aqui quero me dirigir à senhora Xênia, chefe de gabinete do seu Fregonese, uma senhora tosca, obtusa, que trata as pessoas com desrespeito, desde os mais simples, da limpeza do cafezinho, até o portuário e o pessoal comissionado. Uma pessoa deselegante, que merece de nós pena, porque ela age de forma covarde, vil, deixando as pessoas com medo. Não tenhamos medo dela, tenhamos pena. E eu quero dizer para você, Xênia, por que os portuários são diferentes? Nós somos diferentes porque vocês inventaram, criaram várias câmaras de monitoramento para fiscalizar as ações de segurança, mas para vigiar e punir os portuários que chegam atrasados 1 minuto, 2 minutos. Mas vocês não... Para concluir, presidente, mas vocês não vigiam e não punem comissionário que não vai trabalhar, que chega atrasado e que faz coisa errada. Quero mandar uma mensagem aqui para o chefe do Departamento de Operações, seu Maurício do Carmo, que fotografa, pasmem o caráter dessa pessoa, registra fotos de guarda portuário, da viatura da Guarda Portuária mal estacionada. Seu Maurício, o senhor devia registrar foto, o senhor devia filmar, o assessor de segurança, o seu Félix,
que usa uma viatura da Guarda Portuária, que deveria estar na Guarda Portuária, para seus serviços particulares. Compra em açougue, supermercado, padaria, almoçar na casa da mãe, levar filho em colégio. E é chofer também de uma comissionada. Vai buscar na rodoviária e vai levar na rodoviária. É esse tipo de comissionado que tem no Porto de Paranaguá e que quer criticar a Guarda Portuária. Mais um minutinho, presidente. Quando a tragédia da dengue, os portuários apresentaram atestado e tiveram seus descontos. Não teve atestado nenhum de comissionado e muitos ficaram 10, 15, 20 dias em casa, recebendo cheio. Essa é a gente que está aí. Eu vi, presidente Marquinhos, eu vi, Jaime, você sindicalista, portuários chorar e se humilhar para poder entregar um atestado de acompanhamento médico de um que precisava acompanhar a esposa com câncer, com um filho doente, e negaram, deram falta. E o chefe de gabinete do seu Dividino, o seu Edgar, de saudosa memória, Edgar de Vasconcelos, 30, 40 dias no Hospital Nossa Senhora das Graças e recebeu seu salário integral. É nisso que nós estamos diferentes. É por isso que nós estamos diferentes. E eu quero deixar bem claro para a Xênia e para seu grupinho. Vocês não têm autoridade. Aliás, vocês não têm estatura moral e ética para falar do portuário e da Guarda Portuária. Muito obrigado. Parabéns à Guarda Portuária. Próximo orador, vereador Alex Alves. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, boa noite a todos, nobres vereadores, vereadora, população aqui presente, lideranças. Enfim, senhor presidente, eu tomei a liberdade na tribuna essa noite com relação aí o que a população Paranaguá, a população da região sul, onde é uma região aí que a gente sabe que está crescendo de uma maneira avassaladora, vereador Nóbrega, e o povo realmente quer benfeitorias. Eles querem ações realmente na sua região, ou seja, na área de saúde, vereador Jaime da Saúde, ou seja, na área de segurança, enfim, como qualquer bairro quer. Mas tem bairros aqui em Paranaguá que já está bem mais avançado, né? E é uma região lá que já com 30 anos já de existência, né? Ouro Fino aí, com nosso querido mineiro aí, liderança. Com relação à segurança naquela região lá, a segurança lá que cada dia eu venho frisado aqui, sempre com requerimentos, com indicações, pedindo realmente que a segurança pública realmente invista naquela região. Não só a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, a Guarda Civil, né? Guarda Civil aí que sempre está presente na região, fazendo o seu trabalho ostensivo, está de parabéns. Mas tem que ter mais. Acho que tem que ter mais da segurança pública, vereador Tiago, vereador Nilo. Eu acho que a população, eles pagam os seus impostos, enfim, vão lá votar, acreditam em nós, né, que estamos aqui nessa casa aqui, lutando por eles. Eles acreditam realmente, eles querem acreditar realmente, que vai realmente mudar para melhorar a nossa cidade. Eu não vou dizer aqui que não está acontecendo nada de bom na nossa cidade, não é isso que eu estou falando, com certeza tem aparecido trabalhos na cidade, mas eu falo no nome daquela região, eu falo em nome da segurança que aquele povo, vereador Nilo, me cobra. Eles me cobram modo policiais, até inclusive eu gostaria que colocar o Maicon, colocasse, deixar o povo falar um pouquinho também. Eu não trago esses vídeos aqui, viu, vereadores? Eu não trago aqui para agredir ninguém. É que a população me aborda e quer falar, então deixa eles falar um pouquinho também aqui, né? Vamos deixar a população falar um pouquinho também. Olá pessoal, estou aqui com a moradora aqui do bairro Jardim Esperança, né? A Rosa. Hoje vai ser discutido um requerimento lá na Câmara, Rosa. Eu estou pedindo um módulo policial aqui no nosso bairro para atender aqui toda a população dessa região aqui, né? Que é Esperança, Brissol, Brasil, enfim, toda a região aqui. A Rosa sempre tem comentado comigo, né? Com relação ao módulo policial aqui. Eu gostaria que você falasse, Rosa, com relação ao módulo verdade, é que precisa mesmo de um módulo policial, porque está muito perigoso para cá, né? É muita coisa aqui no bairro também, aqui na vila que a gente mora, e precisa mesmo.
É para o pessoal se sentir mais, Se sentir mais segurança, seguro, né? né? Porque a gente vem, às vezes vem da igreja, do centro, a gente desce ali e a gente só vê gente na esquina, né? E a gente não pode confiar, né? É verdade. É isso aí, obrigado, Rosa, tá? Nada. Ok. Pessoal, o que eu venho aqui falar para vocês podem ver, são pessoas trabalhadoras, pessoas humildes, o vereador Nagel, que saem do seu trabalho aí 6, 7 horas da noite, né? Sai apurado muitas vezes, que também quer ir para a igreja, e se encontram aí com certas situações que não dá para a gente mais. Gostaria que eu pode. Boa tarde a todos, estou aqui com o morador aqui do bairro Jardim Esperança, né? O Márcio. Márcio José, Márcio já morador há quantos anos aqui, Márcio? mais de 17 anos. 17 anos. Toda a tua família daqui, né? Toda a minha família aqui do bairro. Pai, mãe, irmãos. Mãe, somos todos aqui do bairro do Jardim Esperança. Crescemos Márcio- aqui neste bairro. Márcio, eu gostaria, essa conversa nossa é com relação a um módulo policial aqui no nosso bairro de Esperança, para atender toda aqui a região aqui, Márcio. Qual é a importância do módulo policial aqui no Com seu... certeza, hoje acho que seria uma prioridade para nós aqui do bairro, né? Pelo afastamento também, né? Estamos um pouco distante aqui Do centro da do cidade, centro né? da cidade, e seria de uma importância muito grande aqui para o bairro, porque necessita, né? Nós temos visto aqui vários assaltos aqui, né? Pela redondeza, e é uma segurança para nós moradores aqui do bairro, e seria de uma grande importância, né? Para todos os moradores. A criminalidade está crescendo muito para cá, na verdade, né, Com Márcio? certeza. E nós que temos filhos, né? Você também tem um filho da idade do meu certeza, filho também, né? De 12 anos. Sobrinhos, enfim, família, Com né? certeza. Familiares, amigos, enfim. Toda a região necessita realmente de mais certeza. segurança aqui, né? né? Cara, vai beneficiar nós aqui do bairro e também todos aqui, né? Do Vale do Sol, Garcia, Jardim Paraná. Eu creio que vai ser de grande benefício para todos, né? Segurança, eu creio que é um dos maiores aliados aqui para nós. A segurança vai ser de uma grande importância para nós. Segurança nunca é demais, na verdade, Não, né? opa, com certeza não. Obrigado, Márcio. Obrigado Valeu, aí. Alex. Isso aí. Isso aí, senhor presidente, né? População aí, infelizmente não dá para trazer mais o pessoal a falar, porque o tempo é curto, né? Se você pode trazer gente para falar num vídeo aí, e a sessão inteira daquela região. Mas, enfim, isso daqui eu gostaria, uma parte para o vereador Luizinho Maranhão. Gostaria de parabenizar o senhor pelos vídeos. É bem claro assim que o senhor quase não induz a pergunta é tranquila. Parabéns, isso é importante trazer isso para a população aqui. Infelizmente a gente tem que escutar esse tipo depois, né, de uma solicitação, prefeitoria para a população, a gente escuta esse tipo de coisa, né? Então, não, com certeza não, eu não induzo, eu também sou de lá, eu quero um módulo policial naquela região para atender toda a população. Como o senhor tem direito de segurança, que o senhor mora aqui no centro da cidade, eu também tenho direito de segurança também lá, como toda aquela população. Muito obrigado. Então, infelizmente eu acredito que sim, vai chegar uma hora, só para concluir, senhor presidente, vai chegar uma hora realmente que vão acontecer as coisas realmente de verdade para aquela região, para a nossa cidade de Paranaguá. Um dia Deus vai colocar realmente pessoas realmente que vai querer o progresso da nossa cidade de Paranaguá. Porque nossa cidade está muito atrasada, isso todo mundo vê. Uma cidade que não tem um banheiro num aeroparque, para uma pessoa utilizar. É bacana fazer requerimentos pedindo coisas de últimas gerações aqui para nossa cidade. Claro que é bacana, mas vamos resolver o feijão com arroz em casa primeiramente, para depois querer fazer uma coisa muito grande. Fazer coisa muito grande porque só para aparecer na televisão, aparecer na mídia, e dizer que somos bons da boca, sendo que coisas básicas e simples aí, nós estamos penando. 24 horas que nós não temos mais em Paranaguá, cadê os 24 horas que tinha na Vila tinha na Serraria, tinha em vários postos de saúde que atendiam até 24 horas a população, hoje em dia não tem. Então, infelizmente, quando a gente vem solicitar alguma coisa para a população, sempre vem esse tipo de comentário, esse tipo de piadinha. Obrigado, senhores vereadores. Tchau, tchau. Tem ninguém inscrito aí? Não está ninguém inscrito? Aqui não tem mais ninguém. Senhor presidente, não há mais oradores. Ordem do dia. Em única discussão e votação, redação final do PL número 4737, autoria Nóbrega. Se assim os vereadores desejarem, todos desejarem, votaremos em bloco. A redação final.
Como não foi chegado ao acordo, então, em única discussão e votação, PL número 4737/2017, autoria Nóbrega. Em discussão. Em votação. Aprovado. Em única discussão e votação, redação final do projeto de lei 4771/2017, autoria Nilo. Em única discussão e votação, PL número 4851/2017, autoria Nilo. Em discussão. Em votação. É o segundo e terceiro aí. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3010/2018, autoria Luizinho Maranhão. Em discussão. Discussão, presidente. Para discutir, presidente. Pois não, vereador. Primeiro eu quero agradecer à casa pela aprovação desse requerimento, que eu tenho certeza que vai acontecer. E, na verdade, eu queria dizer que, com relação ao pronunciamento que eu fiz sobre esse requerimento na sessão passada, do descaso do que vem acontecendo no IAP de Paranaguá. E eu tinha dito que o que está havendo é um contrassenso, né? Porque quem paga a conta, quem gera imposto, quem gera emprego, está refém do órgão público, refém de uma situação que ele necessita trabalhar, necessita produzir, necessita gerar empregos. Muitos já têm empréstimos comprometidos e o requerimento para lá não esse. O requerimento ou as liberações, desculpa, fica parado sem que nada aconteça. Só para ter uma ideia, para liberar uma abertura no posto de combustível em Paranaguá, quase 1 ano e meio. E tem que entrar com mandado de segurança ainda. Empresas de fertilizantes necessitam de suas licenças. Quantos empregos estamos deixando de gerar? Então, eu efetuei um requerimento aprovado por esta casa, bastante abrangente, para a governadora, presidente do IAP, secretário, para o Jamil, aqui do IAP de Paranaguá, tentando achar uma solução, vereador Gilson, que eu não sei se vai ter a solução agora. Volto a registrar também que o seu Jamil, gerente aqui do escritório, e os funcionários do IAP não têm culpa de absolutamente nada. Eles fazem o que é possível ser feito. Nós precisamos, não podemos nos calar diante desse quadro aqui. É muito grave o que está acontecendo, não é só em Paranaguá, nos 6 municípios do litoral. Obrigado, presidente. Em votação. Vereador Gilson, justificativa de voto. Obrigado, senhor presidente. Meu boa noite a todos. Vereador, é muito pertinente esse seu requerimento. E também aqui eu acho que a gente tinha que fazer uma indagação ao Instituto das Águas, que parece que os processos chegam lá e as águas levam os processos, porque você não tem resposta. E sempre em processo, em análise, e algumas questões até do assoreamento de alguns rios, até alguns viadutos que foi feito ali na Santa Cruz, que precisaria de uma drenagem, mas sem autorização do Instituto das Águas, nem o IBAMA, nem o IAP, nem a Secretaria Municipal não podem fazer absolutamente nada. Em votação.
Vereador Tiago, justificativa de voto. Senhor presidente, vereador Luizinho Maranhão, demais vereadores, boa noite. Realmente é preocupante essa questão, vereador. Eu tive contato, não foi planejado, com uma pessoa, inclusive, um funcionário que trabalha no IAP, e questionei sobre esse problema e perguntei. Hoje tem uma pessoa no licenciamento, todos os processos de fato retornaram para Paranaguá, são mais de 300 processos, e vale lembrar que o processo de análise não é simples, né? Tem inclusive sobre a questão, sobre a ótica da responsabilidade da hora da assinatura. Então, é um processo demorado e que aparentemente não tem solução visível, né? Não tem luz no fim do túnel. E, sobretudo, porque é um processo importantíssimo para que nós tenhamos desenvolvimento, mas desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos à mercê de um sistema que está, acredito que posso dizer isso, falido e que está nos prejudicando muito. Tenho um voto favorável, vereador. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3020/2018, autoria Núcleo Regional de Educação. Em votação. Vereador Carlos Fangueiro. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Sandra, população presente, imprensa. Esse requerimento do Núcleo de Educação, como podemos observar, é de grande importância para a história da nossa cidade e do nosso estado. Que bom que o Núcleo está tendo essa iniciativa de revigorar a memória dos educadores, dos historiadores da nossa terra. Isto foi assunto, na semana passada, do meu requerimento, onde eu propus um novo empenho para que se reativasse os monumentos históricos da nossa cidade. Isso que o Núcleo está fazendo nada mais é de conscientizar as pessoas de como se faz, através da educação, o mérito àqueles que se dedicaram em construir uma educação de qualidade, que tiveram empenho na sua vida profissional, dando ensinamento e um futuro para as gerações. Então, é muito importante que todos observem isso daí, que é uma memória e arte de fazer educação. Só pelo tema podemos acrescentar a importância que se reveste ao caso, para a gente dar o maior apoio, pedindo o apoio de todos, que com certeza será concedido. Em votação. Para justificar, presidente. Vereador Nilo, justificativa de voto. Só para... Boa noite a todos, boa noite aos nobres pares, boa noite, vereadora Sandra, população aqui presente, aos nossos assessores, aos internautas. Seria bem importante, presidente, levar até a nossa parte legislativa que, quando tivessem aprovado pelo plenário e tivessem cancelamentos de eventos nesta Câmara Municipal, que pudesse ser avisado um dia antes, para não colocar todo o efetivo municipal para trabalhar e chegar no momento o evento ser cancelado. Porque o Núcleo colocou esse evento na semana passada e os funcionários vieram, acenderam, ligaram, deixaram tudo prontinho e não avisaram. E isso não pode ser admitido. Essa casa tem que ter a responsabilidade também de cobrar as pessoas que pedem. Tem o meu apoio total, sempre, mas precisa ter responsabilidade dos dois lados.
Aprovado. Eu creio que, doravante, deve ser adotada essa prática. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3017/2018, autoria Jaime da Saúde. Em discussão. Não está funcionando aqui o meu aqui, eu vou... Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. O meu equipamento aqui não está funcionando. Aqui, senhores, nós estamos pedindo ao senhor prefeito do município de Paranaguá informações a respeito da questão qual previsão para o pagamento do reajuste salarial dos anos base de 2016 e 2017 para os trabalhadores do SAMU, do CISLIPA do Litoral. Para os senhores que estão acompanhando aí as redes sociais, os jornais, a TV, quando em 2016 o prefeito Marcelo Roque iniciou o comando do CISLIPA, nós iniciamos a negociação da database dos trabalhadores e naquele período deu 9, alguma coisa. Depois, em 2017, deu mais 6 e pouquinho. E em 2018, o prefeito pagou 2,7, porque era um índice baixo, e deixou para trás 2016 e 2017. E daí isso foi fruto de várias negociações, várias conversas, várias negociações, e o sindicato ao qual nós representamos, os trabalhadores começaram a cobrar do sindicato, e nós, de todas as formas, junto com a diretoria do CISLIPA, tentamos de todas as formas as negociações. E não tenho que me queixar que não houve até boa vontade, portas abertas, muitas conversas. Eu tenho que dizer que houve várias negociações. O jurídico do CISLIPA se prontificou muito em resolver a situação, porque a situação, se não resolvida, é bom os senhores vereadores saber, se não resolvida, vai acabar em ações trabalhistas, e isso vai gerar mais multa ainda para o CISLIPA, e o tempo foi passando, e os trabalhadores do outro lado cobrando do sindicato, e o sindicato tem que fazer o seu papel, porque esse é o papel do sindicato, que é defender os interesses dos trabalhadores. Acabou que não houve acordo, muita boa vontade do jurídico do CISLIPA, mas ele não tem a caneta. Quem tem a caneta é o prefeito Marcelo Roque, que comanda o CISLIPA junto com os 6 outros municípios, outros prefeitos do litoral. Agora, como está a situação? Nós fizemos um indicativo de greve, o indicativo de greve não é greve, não tem paralisação, não. É apenas dizer para a pessoa, olha, se não resolver, nós vamos parar. Esse é um aviso, né? E tem muita gente dizendo, porque estão fazendo politicagem, estão fazendo política, em ano político, mas nós estamos 2 anos negociando dessa forma. Nós estamos 2 anos tentando resolver isso. E o CISLIPA já teve uma greve lá atrás, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver. E não era nada a ver com política, e foi resolvido na justiça. Gerou-se ações trabalhistas, que hoje o CISLIPA diz, vai fechar. Pois que feche, se não tem competência para cuidar de um serviço importante, que é para a população, então que feche e dê lugar para outros que vão cuidar do CISLIPA, porque nós não podemos, senhores, enquanto vários municípios, vários prefeitos dão reajuste de 50%,
70% até 100% para os seus cargos comissionados, não consegue dar 13% para os trabalhadores e oferece 10% parcelado em 4 anos para pagar a primeira parcela em 2019. Isso é uma afronta ao trabalhador. O trabalhador precisa desse salário, precisa desse ganho. E hoje nós estivemos na frente do SAMU, fazendo uma entrevista. Quero agradecer aqui ao vereador Tchuca da Saúde, que é lá de Guaraxaba, outros vereadores que também se comprometeram de estar, de Morretes, de Guaratuba, mas não puderam vir devido aos trabalhos, os compromissos assumidos. Mas todos os vereadores que defendem os trabalhadores de todo o litoral estão horrorizados com a forma com que os prefeitos também dos municípios estão usando os secretariados para fazer pressão nos trabalhadores. Eu recebo um monte de denúncias de trabalhador que os secretários estão assim, ó, você vai ser mandado embora, você vai ser demitido, depois você vai pedir emprego para o Jaime. Gente, pelo amor de Deus, o trabalhador já levou um golpe na justiça, que foi as leis do trabalho que foram jogadas no lixo, e esses caras querem o quê? Querem fazer com que os trabalhadores voltem à escravidão? Nós não podemos permitir, senhores. Nós estamos aqui nesta casa para defender os trabalhadores, para defender a família, para defender todos que precisam da nossa luta. Aqui nós temos muita gente ligada ao mundo do trabalho, e eu peço aos senhores que votem favorável, que venham um parecer da prefeitura de quando vai sair, porque dia 1º agora vai ter uma audiência lá em Curitiba, na Justiça do Trabalho, que nós vamos estar lá junto com o prefeito, porque o prefeito tentou fazer com que o indicativo de greve fosse cancelado na Justiça, mas deu com os burros na água, porque a Justiça não aceitou e deu favorável aos trabalhadores. Graças a Deus que a Justiça do Trabalho está aí. Tem muita gente que diz que a Justiça do Trabalho não serve para nada, mas eu acho que a Justiça do Trabalho está aqui para defender trabalhador. Que bom, entendeu? Porque tem muita Justiça do Trabalho, tem 2, 3. Então vamos lá falar com o juiz, que tem demais gente defendendo o trabalhador, porque do mesmo lado a Justiça do Trabalho acabou com os direitos dos trabalhadores. Eu agradeço o tempo e a atenção dos senhores e peço um voto favorável. Muito obrigado. Vereador Nilo. Vereador Jaime, que parem, que fechem o Cislipa, palavras fortes, né? Quem vai defender esse trabalhador? Como diz o senhor na sua oratória da semana passada, o senhor foi bem enfático de dizer que o ex-presidente do Cislipa, o Rossi, foi o melhor presidente dos últimos tempos, e está na ata desta casa. Foi procurar por que ele foi um dos melhores presidentes dos últimos tempos, porque ele conseguiu colocar para o consórcio 2 milhões de reais em causas trabalhistas. Aí eu entendi por que ele foi bom. Esse foi o bom. Esse foi o bom. Esse gerou as causas trabalhistas. Esse gerou. Quem está pagando é o prefeito Marcelo Roque, 700 mil reais já, dos 2 milhões. Está aqui. Por favor, ofício, vereador Jaime. O senhor, como presidente do sindicato, recebeu 2 ofícios, 247 e 248, do Cislipa, e está uma cópia aí na mão de todos, e também tenho cópias aqui para os demais, solicitando a cópia da ata e a cópia da contraproposta do sindicato, para a prefeitura poder fazer a planilha de cálculos e verificar se daria para melhorar essa situação que o senhor diz que é desumana em 4 vezes, em 4 anos. Até o momento, vereador, o senhor recebeu Cristina de Souza, recebeu o ofício dia 19 de setembro. Sabrina dos Santos recebeu o ofício dia 20 de setembro e ainda não respondeu. E daí o senhor entra com um requerimento, querendo a resposta do ofício, na Câmara Municipal, se oficialmente a Prefeitura ainda não sabe como o sindicato pode trazer uma solução e dar uma contrapartida. Rede social, vereador, rede social e TV ficam muito fácil de polemizar, quando o papel precisa ser explicado.
outra informação bem importante e colocada pelo senhor no momento da ata, a cópia da ata está aqui, vereador, e é pública, foi que foi colocado para todos os prefeitos que arrancassem todos os cargos comissionados dos 7 municípios para poder colocar o aumento para o funcionário. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque no momento do prefeito Edson Kersen, tinham 490 cargos comissionados na Prefeitura de Paranaguá. E hoje tem 190. Essa ação já deve estar sendo feita até por pedido seu. Mais uma informação que é importante antes de eu falar o meu voto, vereador, só para concluir, presidente, eu já trouxe a casa aqui. Também sou da parte patronal e também sou da parte do trabalhador, mesmo que às vezes o senhor coloque no seu vídeo que eu sou contra o trabalhador, e não sou contra o trabalhador. Agora, fazer uma ação como essa, para gerar tantas causas trabalhistas, o PSF, quando eu falei para o senhor que eu tinha a declaração das pessoas que denunciaram no Ministério Público, PSF, nessas causas trabalhistas aqui, ó, uma equipe colocou, eu fui induzida a entrar contra o município, porque dei uma porcentagem para os advogados, uma porcentagem por sindicato, uma porcentagem, até me prometeram uma viagem para o Beto Carreiro, se eu entrasse. E até hoje tem gente esperando a viagem para o Beto Carreiro. E está lá na denúncia do Ministério Público. Então, vereador, quando eu lhe falo que contra fatos não tem o que se bagunçar, tem papel, prova. É aqui que eu me baseio. E eu não me baseio no achismo. Votarei contra com responsabilidade. Em votação. Senhores, estamos em votação. Senhor presidente, para justificar meu voto. Vereador Tiago, justificativa de voto. Senhor presidente, eu andei pesquisando sobre essa questão e me parece realmente que esse aumento, ele está no 700 mil reais que já foram pagos em ação, mais uma lista aqui de 15 processos, tem todos os números, mais R$1.234.141, fora mais 47 processos que ainda não tiveram sentença. Se 15 deu 1 milhão, pensem quanto 47 irão dar e custar lá no final aos cofres públicos. Me parece que esse aumento, e é uma questão lógica até, não se fabrica dinheiro no Brasil, exceto a Casa da Moeda e seguindo regras. Mas os municípios, e não é só Paranaguá, são os municípios todos que fazem parte do consórcio, terão que arcar com essas... Para concluir, senhor presidente, terão que arcar com esse ônus dessas ações trabalhistas. E sem fabricar dinheiro, me parece que é difícil arcar com isso, com todo esse ônus, e ainda garantir que serão dados mais e mais aumentos, e era um desejo com certeza absoluto de todos nós vereadores aqui e dos demais municípios do litoral, valorizar sempre cada vez mais o servidor. Mas não tem como fazer mágica nesse caso, né, vereador? Isso é um fato, não tem como fazer mágica. Então, vem aumento parcelado dentro da medida do possível, sempre para atender o servidor e, obviamente, para que os municípios e o consórcio consigam arcar com o compromisso. Não adianta de nada receber promessa de 200% e não conseguir receber nenhum porque não tem dinheiro para pagar.
Meu voto, senhor presidente, é contrário também, e vamos aguardar essas respostas aí que já foram encaminhadas ao sindicato para que a gente possa acompanhar o andamento dessas negociações. Em votação. Reprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3027/2018, autoria Sargento Orley. Em discussão. Solicita ao segundo secretário que assuma, para que eu possa discutir. Vereador Fábio Santos, assuma a cadeira. Presidência. Em discussão. Boa noite, senhor presidente, nobres pares e a população que nos prestigia nessa noite. Meu requerimento, eu vou ler aqui para que vocês possam entender, mas eu vou explicar, justificar alguma coisa. Visando o cumprimento da Lei 12.305, 2 de agosto de 2010, onde institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Buscamos aos setores competentes fazer cumprir a referida lei, inclusive, se possível, criar um selo através do Poder Público Municipal que possa contemplar as empresas que estão cumprindo tal determinação. Deve-se estruturar e implementar sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana. Exemplos: pilhas, baterias, pneus, óleo lubrificante, etc. Entendemos, a minha justificativa, que nós entendemos perfeitamente que a responsabilidade compartilhada deve abranger os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e os titulares de serviços públicos. Precisamos fazer cumprir o descarte na forma correta para minimizar o impacto do meio ambiente. Bem, nós sabemos, vou sintetizar, nós sabemos que os problemas com resíduos são imensos. Muitos são os problemas que nós temos com resíduos. Por exemplo, várias enchentes que ocorrem em diversos bairros da cidade de Paranaguá são produtos que são jogados, ou seja, sacola plástica, produtos descartáveis e outras coisas mais. Nós temos que criar exemplos, como na Alemanha, por exemplo, ela criou esse sistema que gera em torno de 50 bilhões ano de euros. Então, o Brasil pode, nós devemos se conscientizar que isso aí também gera renda. E meu requerimento visa o cumprimento dessa lei. Nada mais justo que os fabricantes, distribuidores, comerciantes adotem esse sistema de logística reversa, mediante retorno de pós-utilização pelo consumidor. Exemplo, para nós sabermos aqui, as redes de supermercados vendem muito lâmpadas, pilhas, etc. E devem colocar o consumidor no local adequado para o recolhimento das mesmas após sua vida útil. O principal desse requerimento seria que o SEMAS, a nossa Secretaria do Meio Ambiente, criasse também um selo, apenas um selo, para para incentivar e mostrar aos consumidores as empresas que respeitam e cooperam com o meio ambiente. Então, esse é o meu requerimento. Espero que nós vemos muito em Paranaguá, não é apenas esse problema, não é apenas na nossa cidade, mas em todas as cidades brasileiras, que, veja o exemplo, bateria de celular, pilhas, tudo isso aí são coisas que danificam a natureza. Nós sabemos que o plástico gera em torno de aproximadamente quase 50 anos para que a natureza possa consumi-lo. Então, o meu pedido, o meu requerimento é apenas isso, que crie um selo para incentivar e que tenha, assim, os nossos cidadãos possam se conscientizar e levar o lixo, vai ser descartado da forma correta. Peço o apoio dos nobres pares. Para discutir, vereador Tiago. Senhor presidente, vereador Sargento Orley, eu iria até um pouco adiante. Talvez eu encaminharia esse requerimento a algumas das grandes lojas do nosso município. Esse princípio da logística reversa, ele já é fato que a responsabilidade da destinação, por exemplo, de lixo eletrônico é do fabricante, né? E às vezes inverte-se o ônus, nesse caso, e acaba sendo transmitido ao município, quando às vezes até a população não tem esse conhecimento.
de que você vai comprar um televisor novo, o antigo, teoricamente, a responsabilidade de dar uma destinação, primeiro, é da pessoa que é proprietária desse televisor, né? Usando esse item como exemplo, e que é necessário fazer isso. Quando você vai substituir um item desse tipo, você tem que, obrigatoriamente, pensar em como será feita a destinação, o descarte, ou doação, se ele estiver funcionando, e se não funcionar mais, tem que ser descartado de forma correta, consciente. E os fabricantes têm essa responsabilidade. Eu confesso que não sou um exímio conhecedor nessa questão, mas eu acredito que em cidades onde não hajam as instalações da empresa fabricante, a responsabilidade é solidária e acredito que recai sobre os distribuidores. Por isso que eu citei as grandes lojas do nosso município, né, que revendem produtos eletrônicos, principalmente, que têm um potencial poluidor gigantesco por conter diversas substâncias poluentes, eles seriam os responsáveis por recolher esse resíduo e dar a correta destinação. Muitas vezes essa informação não chega até esse consumidor, e como eu disse, aonde daí há uma inversão do ônus e acaba recaindo sobre, por exemplo, a administração pública. Não que ela não tenha responsabilidade, tem sim e muita, e ao meu ver, sua maior responsabilidade seria no sentido das campanhas de conscientização para que essa informação chegue a todos e principalmente mostrar a todos a importância e a necessidade de se tomar essas ações. Tendo em vista que isso acaba parando nas esquinas dos nossos municípios, acaba entupindo os aterros sanitários pelo país, esgotando sua vida útil mais rapidamente e, dessa forma, afetando o meio ambiente e, sobretudo, causando um efeito negativo e totalmente contrário à utilização consciente e reutilização dos materiais para não esgotarmos os recursos naturais do nosso planeta. Então, vereador, tem meu voto favorável e espero que dessa ação que o senhor tomou, sejam tomadas outras por parte da secretaria responsável por esse setor e fomente mesmo, junto à iniciativa privada, que as regras hoje estabelecidas em legislação sejam seguidas e que eles assumam a sua parte e a sua responsabilidade no que couber. Em votação. Vereador Luizinho Maranhão, justificativa de voto. Importante, vereador Orley, um projeto como esse que ajuda na conscientização. Mas eu quero dizer, Gilson, o contrassenso disso tudo, né? Tanto rigor para as empresas se instalarem, tanta preocupação com o meio ambiente, os empresários gastam milhões com assessoria, licenças ambientais, EIV, né? Em umas ações que poderiam ter uma cobrança mais rigorosa, causa tanto transtorno, né? No mar, no solo, na fauna, na flora. É isso que não dá para entender nesse país. Como está difícil o nosso Brasil, viu? Aprovado. O senhor ia falar? Perseguição, né? Não, desculpa. Vai. Está de ordem. Porque eu preciso participar de uma audiência pública na SIAP, representando a casa. Obrigado. Vai justificar a ausência do vereador Edu, que está
Acamado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3034, 2018, autoria do vereador Valdir Leite. Em discussão? Em votação? Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3048, 2018, autoria do vereador Carlos Fangueiro. Senhor presidente. Em discussão, vereador. Senhor presidente, eu apresento esse requerimento na data de hoje, atendendo já uma reivindicação contínua do pessoal da saúde, no que tange às suas progressões. Esse requerimento visa colher informações referente à data estimada para a publicação do decreto que assegura os profissionais da saúde a progressão por aperfeiçoamento. De acordo com as respostas dos requerimentos supracitados, solicitamos a previsão da publicação do decreto para atendimento das solicitações dos profissionais que se aperfeiçoaram e não detêm o que lhes é de direito até a presente data. Eu acho que nada mais justo daquelas pessoas que procuram se empenhar num aperfeiçoamento para melhorar a sua condição de trabalho, que seja reconhecido por parte do Executivo esse título que a pessoa adquire, muitas vezes com maior sacrifício, com maior empenho, né, e quando chega a hora de ser reconhecido através da progressão, não é feito. Nós estabelecemos aqui já 2 requerimentos, recebemos como resposta que foi criada uma comissão para análise desse fato, mas não temos resposta em relação quando é que essa comissão vai atuar para que possa efetuar um estudo dessas progressões. Então, hoje, nós vemos que uma área que se expande bastante é a área da saúde e precisa ter um conhecimento adequado e um aperfeiçoamento por parte dos seus profissionais para maior desempenho das suas atividades. Não é justo que as pessoas levem tanto do seu tempo, tanto do seu empenho, e chegar na hora de ser reconhecido, não o são. Essas progressões, de acordo com o decreto 2542, validava para fins de concessão de progressão por aperfeiçoamento dos cursos concluídos até 31 de 12 de 2014. Vejam que nós estamos no ano de 2018. Ficaram parados todos esses requerimentos da concessão dessa progressão por mais de 5 anos, praticamente, né? Quando a lei preceitua que a cada 3 anos terá que se fazer um estudo para poder conceder essas progressões. Então, senhores vereadores, como é uma solicitação muito justa, não só dos funcionários da saúde, mas de todos aqueles que no desempenho das suas funções adquiriram um aperfeiçoamento técnico, um aperfeiçoamento adequado para o desempenho das suas funções, que venham ser reconhecidos. Hoje, aqueles que nos procuram muito são os profissionais da saúde, mas muitos também de outros funcionários que têm o direito da progressão e até agora não foram atendidos. Nós procuramos entrar em contato com a Secretaria de Administração e nos foi informado que, por motivos de recursos, fica impedido da concessão. Porém, nós tivemos uma reunião na semana passada sobre o estudo da LDO e se fez uma projeção para que no ano que vem tivesse um recuo do índice de responsabilidade fiscal sobre a folha de pagamento, né, devido ao incremento da receita que está programado. Então, nós gostaríamos, como nós sabemos que no fim, já estamos no final do ano, é difícil, mas que seja esse empenho desenvolvido para que haja no começo do ano, já que não dá para fazer esse ano por falta de recursos, mas que se tenha
no começo do ano, o cuidado, né? E o interesse do poder público em atender a reivindicação desses profissionais que merecem o nosso respeito pelo empenho, pela sua dedicação e pelo seu trabalho. Então, eu venho pedir o apoio de todos para que a gente possa, através da nossa pergunta, recebermos uma resposta alvíssara, que a gente possa, para aqueles que nos procuram, a gente poder transmitir também da preocupação e do interesse do poder público em fazer essa concessão. Muito obrigado, senhores. Vereador Jaime. Eu quero agradecer ao senhor pelo compromisso com os trabalhadores, né, não só da saúde, mas todos os servidores públicos do município. Muito obrigado pelo seu comprometimento de sempre em estar trazendo a esta casa assuntos inerentes, importantes para os trabalhadores. O que o senhor traz aqui sobre a progressão, eu vou me deter só na progressão, porque às vezes o trabalhador, ele fica esperando o reajuste salarial anual, que é sempre o INPC, né? Que é aquele que o SAMU, nem esse eles recebem. Então, ele fica esperando, mas quando ele faz a progressão, ele está investindo em curso, capacitação, qualificação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso. E ele foi contratado para fazer uma especialização só, tipo, eu sou técnico de enfermagem, mas, com todo o respeito, eu tenho todos os cursos técnicos que existem na área de saúde, e todo esse meu conhecimento, eu não ganho nada por isso. Então, quer dizer, é uma forma de qualificar, de prestigiar o trabalhador, porque ele está levando à população o seu conhecimento que ele adquiriu em todas essas qualificações. E o que acontece é que, às vezes, aquele que se qualificou, que se arrebentou lá, vai lá, aí tem alguns que estão ganhando mais, que facilitam para uns e dificultam para os outros. Então, eu fico muito contente. Uma outra coisa importante é que hoje nós temos também uma presidente no sindicato, que é a Janete, que ganhou a eleição de forma democrática, né, na raça mesmo, que não foi fácil. E ela vai, eu tenho certeza que ela vai ser uma guerreira. Logo ela não vai prestar, não, porque ela vai começar, ela é sarna, ela vai vir para esta casa, ela vai começar a cobrar, ela vai começar porque o outro não vinha, nunca apareceu aqui para vir, mas ela vai vir, tenho certeza, ela vai incomodar, daí vamos começar já a achar coisa para sacanear com ela. Mas é a vida daqueles que defendem os mais fracos, os mais frágeis, aqueles que precisam. Então, tem o meu apoio, com certeza vamos estar aí defendendo e junto acompanhando o desenrolar desse requerimento. Parabéns, vereador. Vereador Gilson. Olha, é uma questão simples, vereador Carlos. Quando é na iniciativa privada, onde vocês têm uma lei que se cumpra, né? A vereadora Sandra, o vereador José são empresários, o que acontece quando vocês não cumprem a lei? Agora vamos passar para o poder público, quando a lei não é cumprida. Se protela. Me diga uma coisa, qual que é a motivação de um funcionário público que se gradua, se aperfeiçoa, e daí, às vezes por um erro, né? Vamos dizer, um erro de decreto, aí se protela 2 anos, se protela 4 anos, e ele não consegue a sua graduação, não consegue seu aperfeiçoamento incorporado ao seu salário, o que é de direito dele. Afinal de contas, para a prefeitura é muito bom ter funcionários cada vez mais capacitados, mas aí ele não tem o reconhecimento. Daí ele não ganha o que a lei diz que ele devia ganhar. Que, na minha opinião, me desculpe, tinha que ser automático. Fez, graduou, provou, ganhou. Protocolou, provou. É de uma instituição reconhecida, que tem moral, né, que está lá registrada no MEC,
Está aqui a sua graduação. Sem precisar ficar pedindo pinico para ninguém, nem sendo amigo de ninguém. Foi lá, fez o curso, comprovou, é da área, melhora a sua atuação diante ao município, merece o reconhecimento. Afinal de contas, quando aquele funcionário entrou, ele não tinha aquela graduação. Quando ele entrou, ele não tinha aquele aperfeiçoamento. Então é justo ele ganhar sobre aquilo que ele é agora, no momento. E por que que alguém, né, que não é do MEC, que não é um especialista no curso, tem que dizer se a pessoa tem que ganhar ou não? Simples assim. Vereador Nilo, a pessoa tem uma lei que a defende, né? E o senhor, como sempre diz, é um defensor da lei. Ele vai lá e busca a lei, e a lei não é cumprida. Então, eu acho que nada mais justo que as pessoas, e até a gente rever essa questão, porque, se não me falha a memória, em Curitiba não é assim. Já tem um sistema estabelecido onde a pessoa prova a sua graduação e ganha o salário referente àquela graduação e a sua progressão, tanto na horizontal quanto na vertical. Me corrija se eu estiver errado. Então, existe uma lei onde ela assegura isso sem que dependa de alguém ou de alguma coisa para o funcionário ganhar aquilo que lhe é de direito, que ninguém está dando nada, ele conquistou. Eu não gosto da palavra tem que dar para o funcionário, porque quem vai lá e passa anos para se graduar e para conseguir uma especialização, ele conquistou aquilo ali, ninguém está dando para ele, é mais do que merecido. Então, vamos esperar aqui a resposta, eu sou favorável, e que a lei seja cumprida para que os funcionários ganhem o que lhe é de direito. Vereador Nilo. Vereador Gilson, eu gosto bastante do seu posicionamento quando o senhor fala com propriedade da lei. A palavra é essa. Nossa casa é uma casa fiscalizadora, vereador. Existe uma palavra chamada limite prudencial, que nós não podemos ignorar. Quando o senhor falou agora, existe uma lei que protege diferente. Olhou para a vereadora Sandra, falou, a senhora é empresária. Olhou para o vereador Josias, o senhor é empresário. Quando vocês não cumprem a lei, o que acontece? São multados pelo Ministério do Trabalho, são notificados, são autuados e assim por diante. Show! Até aí, 101%. Quando se fala da mesma configuração para o servidor municipal, que existe dinheiro em caixa e não pode estourar o limite, a situação é outra. As leis se conflitam, vereador. E essa lei da fiscalização, vereador Gilson, e essa lei da fiscalização é a mesma lei que esta casa precisa também ajudar a cumprir. Tem coisa horizontal, vertical e precisa sim beneficiar o funcionário? Tem. Só que o senhor é um dos que mais fala nessa casa que precisamos corrigir os erros do passado. Estamos com anos, 2011. 2014. Nós estamos em 2018. E daí erros do passado estão bem claros na nossa frente. E temos sim que corrigir, mas o que eu falo para você, vereador, para o senhor, que nós precisamos limpar a casa. Limpar a casa. Há pouco falei para o vereador Jaime que volta e meia alguém fala assim, tira os cargos comissionados. Tira todos. Agora eram 400, quase 500, agora é 190. Tira os 190, que daí dá por 5 mil funcionários concursados, dá um aumento proporcional que todo mundo ajuda. Também, se fosse para resolver, eu também concordaria com o senhor. Mas o senhor, vereador, já foi numa das nossas repartições públicas, e esses dias vi o senhor em um grupo de debates, falando sobre o atendimento à população, a qualidade, que o senhor é o primeiro que defende, que a população precisa ser atendida com um sorriso no rosto. E aquele funcionário público municipal infeliz, que ele está ali descontente, esse
Se não tiver limite, se não conseguir... Só para concluir, se não conseguir ganhar R$10 a mais no seu vale alimentação ou na sua produtividade, esse vai sempre estar descontente. E aí, não adianta 190 cargos comissionados que não vai resolver nada. Então, assim, sou a favor do requerimento do vereador Carlos Fangueiro, precisa sim se buscar, agora, sou a favor da lei, como disse o vereador Gilson, tem que buscar a grade e uma coisa não pode conflitar com a outra. Nós não podemos estourar um caixa para beneficiar o outro. Precisamos o quê? Enxugar a máquina. Tem que ser aí uma bandeira de toda essa casa. Enxugar a máquina. Tem funcionário público municipal nosso que sai da grade, entra na justiça e volta para a grade. Isso tem que ser mudado. Porque alguém está sendo penalizado. Sabe quem? Horizontal, vertical, todas as posições de quem estuda. Em votação. Vereador Adriano Ramos, justificativa de voto. Obrigado. Falaram em erros do passado, mas não falaram em erros do presente. Nós tentamos derrubar um aumento para alguns servidores, secretários municipais, e não conseguimos. Um aumento absurdo para os servidores aqui na Câmara. Eu acredito que quando alguém assume o poder executivo, ele tem que ter a capacidade para poder resolver esses problemas. Porque é lei. É lei. Agora, se nem a lei consegue se cumprir, então fica difícil se administrar. Então precisa sim cortar na carne. Tem que cortar na carne. Nós também entramos com requerimento para poder saber o nome dos servidores comissionados e dos estagiários, onde eles estão trabalhando, e foi negado. Então, quando falta transparência, eu acho que acaba faltando esses recursos para poder cumprir a lei a 133/2011. Então, tem que cortar na carne. Tem que ser pulso firme para poder resolver essas questões. O que não pode é deixar esses servidores sem esses direitos que está na lei. Tem o meu apoio, professor Fangueiro. Tem o meu apoio. Em votação. Justificativa de voto, vereador Tiago. Senhor presidente, eu ouvi a palavra que isso é uma questão simples. Não é. Inclusive, eu gostaria que essa obrigatoriedade também existisse na iniciativa privada, porque na iniciativa privada não existe. Você pode fazer quantos cursos quiser, não existe uma obrigação do patrão dar 1 centavo a mais de aumento ou fazer a mudança de cargo da pessoa. Gostaria que existisse do servidor, do funcionário de empresas privadas. Isso não existe. Agora, eu gostaria de... Eu sei. Eu só estou falando que eu gostaria que também existisse para o privado. É injusto para o privado não ter, gostaria que existisse, só isso. Gostaria que existisse para o... como já existe para o servidor. Senhor presidente, eu não consigo. Eu perdi, mas não é nossa competência para o privado. Senhores, por gentileza, é ele que está com a palavra. Depois, se quiserem justificar, o Nóbrega vai justificar. Por favor, continue, vereador. Eu perdi todo o meu tempo, senhor presidente. Só estou falando que eu gostaria, e infelizmente não é a competência do vereador, seria daí a nível federal fazer isso, e com certeza essa iniciativa teria meu apoio. Só que não é tão simples assim. Eu gostaria também de ver, eu vou votar favorável, mas eu gostaria de ver uma solução para esse problema que não interfira nos limites
aqueles estabelecidos pela Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. É só observar hoje onde está o limite, onde está a porcentagem de gastos, e se essas progressões, para concluir, senhor presidente, quanto elas vão interferir? É um estudo nesse sentido, é importante, necessário e obrigatório que seja realizado. E deixar claro também, senhor presidente, que isso não é uma questão nova, não está sendo feito agora, inclusive na gestão passada também não foi feita. Não foi feito esse processo de reconhecimento da qualificação, aperfeiçoamento dos servidores, mas tem sim meu voto favorável. Vereador Nóbrega, justificativa de voto. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu vou dar algumas... Obrigado, Zeca. Cortou para 11, certinho. Vou dar algumas dicas de corte. Cargos inúteis, que talvez sirvam para alguns. Produtividade, que é dada, talvez, por você ter o olho mais claro do que o outro. Resumindo, é puxa-saco do prefeito e de comandos e secretarias. Isso é economizar e cortar na pele, e não de pessoas trabalhadoras, que lutam e crescem, tentam e têm uma esperança para ser valorizado. Simples, ou cargos fantasmas, que a prefeitura tem e foi comprovado e foi exonerado. É vergonhoso a gente discutir isso aqui, porque nós estamos a favor de quem? Dos trabalhadores, e é dever nosso estar brigando por eles. A gente sabe que vem se arrastando de gestões passadas, inclusive são gestões incompetentes, que deixou isso acontecer. Explodiu aqui, mas nós temos que estar do lado do trabalhador, é quem nos paga aqui. Nós não somos funcionários de prefeito, nós somos funcionários de vocês, da população. Obrigado, senhor presidente. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3053/2018, autoria vereador Jaime da Saúde. Em discussão. Para discutir, presidente. Quero nessa noite fazer uma apresentação da nossa amiga Lucia, ali que está com a gente, o doutor Daniel, Patrícia, obrigado pela presença de vocês aqui nessa casa. E, senhor, hoje nós vamos falar sobre o CAPES. Eu queria falar sobre o CAPES, que é um assunto importante, e quero também falar de uma pessoa muito comprometida com o CAPES e que nos ajudou muito a gente a organizar o requerimento do CAPES, que é o amigo Paulo Henrique, que está lá, né? Uma pessoa extremamente competente, conhecedor da matéria do CAPES. E a gente tem trazido para esta casa, o vereador Nóbrega é um dos vereadores que tem lutado muito nessa questão de morador de rua, pessoal de usuário de droga, os pacientes surtados, a gente pega muito esses pacientes na área hospitalar, na área de saúde. E nós temos uma solução para isso, talvez para amenizar esse sofrimento. Eu quero usar esse tempo aqui, depois os senhores já leram aqui o roteiro da sessão. O CAPES 3AD, que é um CAPES, vereador, 24 horas. CAPES 24 horas. Sabe por que é importante o CAPES 24 horas? Porque o CAPES que nós temos hoje é um CAPES limitado. O Luci trabalhou lá, sabe, né? Eu também trabalhei lá. É um CAPES limitado. Ele às 6 horas da tarde já fecha e às vezes tem alguns horários estendidos para atendimento. Mas o CAPES 3AD é um CAPES que vem mais recurso do governo federal. Hoje nós temos no CAPES que temos hoje aqui, vem 38 mil. Aquele 38 mil que a gente perguntou e nunca soubemos onde que esse dinheiro vai. Porque quem trabalhou no CAPES e quem trabalha no CAPES sabe que a maioria das coisas é feito lá de forma voluntária. São as pessoas que trazem o material, os funcionários que trazem material e o município só dá o prédio e os funcionários mesmo, não sei para onde vai o dinheiro. O CAPES AD, o CAPES 3, é um CAPES onde vai trazer 105 mil reais para o município. É uma espécie de consórcio intermunicipal, espero que não seja um consórcio igual o CISDIPA, mal administrado. É um consórcio onde os 7 municípios podem ter os seus pacientes encaminhados. Nós vamos evitar, vereador,
que essas pessoas tenham esse desconforto, transtorno e até situação ruim de subida de serra, com internamento. O CAPS, esse que nós propomos aqui, é um CAPS que a pessoa pode ficar internado por 14 dias. Talvez você nunca pegaram um paciente surtado, um paciente psicótico. Eu já peguei muito paciente surtado, psicótico, que chegava no pronto-socorro da antiga Santa Casa e do regional. O paciente, dependendo do tamanho do paciente, se você pegar um cara igual o Nóbrega, que é forte, com outros fortes aqui, o cara tiver surtado, o cara tem força de uns 10 homens, ninguém segura o cara. Então é impressionante, ele acaba com um pronto-socorro em 2 toques. Eu via pessoas voando dentro do pronto-socorro e era uma dificuldade para você segurar essa pessoa, sedar esse paciente, você pegar uma veia nesse paciente, você tinha que dar-lhe de dardo nele para poder você sedar um paciente desse. Quanto mais droga você injeta, mais ele parece que ele turbina ainda. Tem às vezes droga que o cara ainda potencializa. Quem conviveu isso sabe. Eu, quando falo isso, me arrepio, porque tinha noite que eu saía todo ensanguentado ali dentro do pronto-socorro, porque era difícil você trabalhar com paciente psicótico surtado. Ontem mesmo eu conversando com um policial e falei para ele assim: teu irmão, eu lembro dele, ele falou assim, cara, meu irmão faleceu, porque não teve recurso e ele acabou se matando, porque ele não tinha condições de fazer um tratamento. Então, senhores, eu sempre falo nesta casa que as coisas para acontecer nessa cidade tem que ter uma vontade política de todos, uma força-tarefa, e o CAPS 3 pode até gerar alguns custos, mas o retorno de benefício para a população vai ser muito grande. Por isso eu peço que os senhores votem favorável para que possa dar andamento a esse processo e nós trazer, de repente vem até do Poder Executivo um projeto para criar o CAPS 3. Eu nem me importo que não precisa ser o pai da criança, não estou nem aí. Eu quero é que a gente tenha um espaço, vereador, que a gente possa encaminhar, que a Guarda Municipal leve, que a polícia leve, que o SAMU leve, que a família leve, e que chegue lá e tenha um tratamento digno, onde possa ser internado, que o mínimo é 14 dias ele pode ficar internado. E os pacientes de surtado, principalmente, o pior período é aquele período do ataque mesmo, de abstinência ali, onde ele vai ficar ali, vai fazer um tratamento, fazer uma desintoxicação, seja ele drogadito, etilista ou qualquer outro uso de outras drogas. Então eu peço o voto favorável dos senhores, que a gente precisa. Somos moradores de rua que vivem em situação precária, e mais uma vez agradeço você, Paulo Henrique. Você poderia ser o Paulo Henrique, secretário de Saúde, de tanto conhecimento que se tem, tá certo? Muito obrigado e peço o voto favorável dos senhores. Em discussão? Em votação? Vereador Gilson, justificativa de voto. Olha, é lógico que eu acho que todos concordam que nós precisamos ter, mas isso é um trabalho, um esforço além da prefeitura, né? Acho que o vereador fez, eu concordo, sou favorável. Nós teríamos que mexer também na questão da legislação, porque se nós formos às ruas, cerca de 80% ou mais dessas pessoas não são aqui de Paranaguá. E eu acho que os municípios de origem tinha que ter alguma legislação para ter uma contrapartida disso daí. Porque as pessoas vêm de outros lugares, às vezes até onde tem o tratamento. Aí você vem para a tua cidade, tem todo o esforço de fazer um CAPS 3, fazer todo o uso do recurso, e as outras cidades de origem não tem uma contrapartida, pelo menos legalmente eu não conheço essa contrapartida, mas eu acho que deveria ter sim, mas todas as pessoas atendidas, seja de qual município for, devia ter uma contrapartida para que não só Paranaguá arcasse com toda essa despesa e o recurso. Em votação?
Vereador Carlos Fangueiro, justificativa de voto. Olha, a gente está vendo a preocupação de Vossa Excelência, vereador, e eu também quero acrescer no seu requerimento, de acordo com a visita que o vereador Nóbrega tivemos, inclusive hoje, por coincidência, para ver a estrutura do CAPES e do CRES. Então, a gente sabe que é difícil para uma secretaria incorporar toda essa responsabilidade com tantos moradores de rua que existem, infratores, agressores, homicidas. Então, é muito difícil essa concentração. Além do que, de todo esse trabalho e de poucos profissionais, devido ao recurso que não dispõe, por causa desse limite prudencial, a gente sabe que hoje é difícil esse atendimento do CRES e do CAPES adequado ao cidadão. Hoje, um CAPES que detém um psicólogo, um pedagogo, para atender uma demanda incrível dessa cidade, então é muito difícil. Além do que, é obrigado a acolher a demanda que vem do Ministério Público. Então, a gente sabe que poderia ser melhor estruturado com profissionais para poder se dar um melhor atendimento. Porque a gente sabe que, por enquanto, está difícil. Mas eu aprovo o seu requerimento. Vereador Nilo, justificativa de voto. Escutei atentamente a palavra dos vereadores. Escutei atentamente a palavra dos vereadores. Quero parabenizar aqui as equipes de saúde aqui presentes, tá? Pessoal do CAPES, todos, assistência social, porque eu sei que vocês carregam um piano dificultoso, delicado e que se doam com um amor surreal. Mais feliz ainda fiquei com o vereador Jaime, falou que a maioria, tem alguns, até profissionais nossos, que são voluntários. E isso nos deixa muito mais felizes, sabendo que vem pessoas externas, que daí não são servidores municipais, que somam com vocês. Que a sociedade está se organizando e vendo a necessidade de somar esforços para esse atendimento. Isso deveria ser mais comum, pelo bem comum. Infelizmente, algumas plantações que nós mesmos, desta casa, fazemos, afastam pessoas a trabalhar com o poder público. Peço desculpas aqui, mas tenho certeza que o que for de projeto, vi você levantando a cartilha dos outros municípios aí, que você tem uma... Paulo, que você tem uma escrita para os outros municípios com outros exemplos, sei que gostaria de apresentar para nós, e nos deixe cópia disso. Nós podemos ser multiplicadores, é a nossa função também, da aproximação. Tenha certeza, estamos à disposição, todos os 19 gabinetes. Tá? Obrigado pela sua parceria. Senhores vereadores, a votação está suspensa devido à falta de quórum. Se não houver mais... Não está aprovado, vai votar na próxima. Agora tem 10. Vereador Adriano Ramos, justificativa de voto. Rapidamente, porque não podemos ficar menos de 10, senão não podemos votar. Parabéns pela iniciativa do vereador Jaime. O tema é um tema que tem que ser tratado na Câmara Municipal e levado ao Poder Executivo. Parabéns pelo Paulinho, por todo o trabalho, um voluntário que tem participado de diversas reuniões aqui em Paranaguá e tem dado a sua contribuição. E eu acho que esse é o caminho. Aprovado. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a apresentação, marcando a próxima do dia 25 de setembro de 2018, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite. Perfeito, presidente. Esse aqui é do... Vou deixar lá.